bem, amada do meu Brasil? Quinha chegando por aqui para a gente continuar revisando com as nossas questões do Enem. Questão de hoje, a questão escolhida foi uma questão do Enem PPL 2020 e a questão 118 da prova azul. E sabe do que é que trata essa questão? De hidrólise, meu povo. Lembra que eu já falei com vocês, né? Hidrólise é assunto queridinho do Enem. Hidrólise tem o coração do Enem. Sabe o que é que isso significa? Que você precisa saber esse assunto para poder garantir mais uma questão da prova. E essa questão aqui é uma questão de hidrólise até mais aprofundada. É importante que você já tenha a base de hidrólise de sais. Já tem vídeo aqui no canal explicando todo o conteúdo e já tem até questão também resolvida do Enem. Eu vou deixar para vocês todos os links, porque aí vocês fazem a base antes e depois pula para cá para a gente fazer uma revisão bem detalhada dessa parte aqui que é super importante também e o Enem ama muito, beleza? Então se garante nisso, galera, perde tempo não, vamos comigo. Vou ler a questão e depois eu vou dizer os detalhes aqui, ok? A questão dizia assim: a agricultura de frutas cítricas requer que o valor do pH do solo esteja na faixa ideal entre 5,8 e 6. Em uma fazenda, o valor do pH do solo é 4,6. O agricultor resolveu testar 3 produtos de correção de pH em diferentes áreas da fazenda. O primeiro produto possui íons sulfato e amônio. O segundo produto possui íons carbonato e cálcio. E o terceiro produto possui íons sulfato e sódio. O íon que vai produzir o efeito desejado de correção no valor do pH então ele quer saber qual vai ser o íon que vai fazer o efeito desejado na correção do pH. E qual é esse efeito desejado? Vê, ele disse que a agricultura das frutas cítricas requer o valor do pH, que o valor do pH esteja entre 5,8 e 6. Porém, em uma fazenda, o valor do pH do solo estava 4,6. Gente, se o pH do solo estava 4,6 e o requerido era entre 5,8 e 6, a correção que a gente precisa fazer é uma correção para elevar o pH de 4,6 até ele ficar entre 5,8 e 6. E para elevar o pH, obviamente, a gente precisa jogar alguma coisa de caráter básico. Então, a gente vai procurar alguma coisa aí de caráter básico que libere íons hidroxila no meio para elevar o pH. Para isso, antes da gente resolver, vamos lá, vamos embora aprofundar aí, revisar bastante a parte de hidrólise de sais. Gente, é o seguinte, nós já aprendemos que um sal ele é formado a partir de uma reação de neutralização, é aquela que ácido mais base reagem para formar sal e água. A reação inversa da neutralização é a que a gente chama de hidrólise, quando a gente quebra o sal e ele dá origem novamente ao ácido e à base que o formaram, beleza? Então vamos escrever aqui, só para a gente relembrar: ácido mais base forma sal e água. Só que a reação inversa, o sal reagindo com a água, vai voltar a ser ácido e base. Essa reação é a reação de hidrólise, beleza? E é nela que a gente está interessada hoje. Nós já vimos que a partir da hidrólise de sais nós podemos caracterizar um sal em caráter, sal de caráter ácido, básico ou neutro. Basicamente, se for uma questão mais simples, só para a gente saber o caráter do sal, tu pega lá a fórmula do sal, divide aquele sal no ácido e na base que deram origem a ele, e aí tu vai descobrir se aquele sal tem caráter ácido, básico ou neutro. Como assim, Quinha? Tu vai pegar a fórmula do sal, dividir lá, e aí vai ver qual foi o ácido e qual foi a base que deram origem a ele. Um sal ele vai ter caráter ácido quando ele vier de um ácido forte e uma base fraca. Já ensinei para vocês que quem ganha sempre é o mais forte, né? Então, se a gente reagir o ácido forte com base fraca para formar o sal, ganhou um ácido, sal de caráter ácido. Se a gente reagir, porém, um ácido fraco com uma base forte, ácido fraco com base forte, ganhou a base. Aí eu formei um sal de caráter básico. E se foi um ácido forte com uma base forte, daí a gente formou um sal de caráter neutro, forte com forte. A briga dos fortes ninguém ganha. Formei um sal de caráter neutro. A gente já tinha visto isso, mas vamos só aprofundar aqui. Por exemplo, se eu pegasse o NaCl. O NaCl, a gente pega a fórmula dele, dá uma divididinha aqui, NaCl.
ele é formado pela base NaOH, né? Esse cátion aqui, gente, Na+, ele vem de que base? Vem do NaOH, hidróxido de sódio, que é uma base da família 1A dos metais alcalinos. E nós já vimos que todas as bases dos metais alcalinos são bases fortes. Então, aqui, ó, base forte. E esse Cl? O Cl-, ele vem de um hidrácido. Repara que não tem oxigênio aí nesse ânion. Então, ele veio de um hidrácido. Qual foi o hidrácido? O HCl. A carga -1 te diz que só havia um H+ na fórmula dele, HCl. Nós já vimos que os hidrácidos fortes são claro, burro, idiota, HCl, HBr e HI. Então, o HCl, ele está entre os hidrácidos fortes. Ô bebê, nessa daí foi uma briga entre os fortes, base forte com ácido forte, ninguém ganha. A gente diz, portanto, que o NaCl, ele é um sal de caráter neutro, beleza? Vamos dar um exemplo agora, vamos agora dar um exemplo de sal de caráter ácido. Imagina, por exemplo, NH4Cl. NH4Cl é cloreto de amônio. Se a gente pega aqui e divide ele, o cátion NH4 é NH4+, e o ânion é o Cl-. Ó, o Cl-, de novo, ele vem do HCl, que a gente acabou de ver, que é um ácido forte. E o NH4+, ele vem de que base? Se ele é um cátion +1, só tem uma hidroxila na base, é NH4OH. Base super importante, eu conversei muito com vocês sobre ela, esse é o hidróxido de amônio, beleza? O hidróxido de amônio, gente, é uma base fraca, não esquece dela. E base é até fácil lembrar, as únicas bases fortes são as bases da família 1A, que são dos metais alcalinos, a base do cálcio, do estrôncio e do bário. Então, únicas bases fortes, metais alcalinos, base do cálcio, do estrôncio e do bário. Todas as outras bases são fracas. O hidróxido de amônio aí, ele é, portanto, uma base fraca. Gente, se liga aí, dessa vez foi um ácido forte com a base fraca. Quem foi que ganhou? O ácido, que é forte. Logo, a gente diz que esse sal aqui, ele é um sal de caráter ácido. Se ele é um sal de caráter ácido, ele teria a capacidade de reduzir o pH de um meio, beleza? Vamos dar agora o exemplo de um sal de caráter básico. Pegando um sal aqui de caráter básico, por exemplo, NaCN. Deixa eu botar de pretinho para manter o padrão. NaCN, cianeto de sódio é o nome desse sal. Gente, aqui a gente tem, dividindo o sal, o cátion é Na+1, sódio é um cátion da família 1A, metal alcalino, carga +1, e o cianeto Cn-1, beleza? Na+, obviamente, vem do NaOH. NaOH é o quê? É uma base forte, galera. E o Cn- vem de onde? Cn- vem do HCN. É um hidrácido e repara que ele não é nem HCl, nem HBr, nem HI. Ou seja, ele é um hidrácido fraco, porque os únicos hidrácidos fortes são claro, burro, idiota, HCl, HBr e HI. Tem o HF que é moderado, o restante dos hidrácidos são fracos. Então, HCN, ele é um ácido fraco. Olha aí nessa briga, tu tinha uma base forte com um ácido fraco. Quem foi que ganhou? A base, né, que é forte. Olha a base forte aqui. Se for a base forte que ganhou, a gente diz que esse é um sal de caráter básico. Se ele é um sal de caráter básico, ele é capaz de elevar o pH de um meio, beleza? Então, de uma maneira direta, se for uma questão que só quer saber se o sal tem caráter ácido, básico ou neutro, tu pega assim. Faz desse jeitinho que eu fiz aqui com vocês agora. A gente divide a fórmula do sal, vê a base, vê o ácido que deu origem a ele, e aí a gente já sabe o caráter do sal. Agora, se a gente quiser saber qual é o íon, né, que vai deixar o meio mais ácido ou mais básico, se for um sal de caráter ácido ou um sal de caráter básico, aí a gente vai precisar escrever a equação da hidrólise. Vamos fazer com esses 3 exemplos que eu coloquei aqui, vamos montar as equações de hidrólise completa deles, beleza? Vou começar aqui de trás para frente e vamos fazer primeiro o NaCN. Deixa eu puxar aqui na próxima página para ficar um pouco mais limpo. Gente, pessoal, NaCN é o sal. A gente vai fazer a hidrólise, então a gente vai colocar o sal na água. Esse NaCN em água, ele é um sal e vai se dissociar. Um sal solúvel, ele vai se dissociar em água. Como é que ele se dissocia? Assim, ó. Na mais Cn-, que ficam em solução aquosa. E aí a gente vai ter água lá no meio.
Em vez de escrever água como H2O, eu vou escrever água assim, H+ ou H-, só para ficar mais fácil de vocês enxergarem a reação acontecendo. Então, eu vou ter lá Na+, Cn- e a água, que é HOH, beleza? Que é H+ ou H-. Como é que vai acontecer aqui a reação da hidrólise? Galera, o cátion, que é Na+, ele vai procurar um ânion da água, que é OH-. Então, eu vou juntar Na+ com OH- e vou formar aqui NaOH, beleza? E o ânion, que é o Cn-, ele vai procurar o cátion da água, o H+. Então, vai juntar Cn- com H+, ou seja, a gente vai formar o HCN. Repara que justamente eu voltei para a base e para o ácido que deram origem àquele sal, beleza? Só que o que a gente vai fazer agora? Você vai fazer uma análise do ácido e da base que foram formadas. E eu queria que você pensasse sempre da seguinte maneira. A gente vai caracterizar para ver se o ácido formado é um ácido forte, fraco, moderado e se a base formada é uma base forte, fraca, moderada, beleza? E por que a gente vai fazer isso? Quero que você lembre o seguinte, gente. Os fortes se separam, lembra disso. Quem é forte fica de boinha, separado, não precisa estar junto de ninguém não. Eu sou forte, eu me viro sozinha. Então guarda aí na cabeça. Os fortes se separam. Agora os fraquinhos, eles precisam ficar juntinhos de alguém. Eles não vão se separar. Quem tu tá viajando muito, né? Tô não, deixa eu te mostrar porque eu tô dizendo isso aqui, ó. Lembra só disso, guarda aí, tá certo? Os fortes separam. Os fracos ficam juntos. Por que eu estou falando isso, saca? Essa base que eu formei é uma base forte ou fraca? NaOH é uma base da família 1A, certo? Então, eu vou botar aqui ó, que ela é uma base forte, família 1A, base forte. E o HCN, ele é um hidrácido. É um hidrácido forte ou fraco? Quais são esses hidrácidos fortes? Claro, burro idiota. Esse daí não está entre os três, então ele é um ácido fraco. Agora a gente vai fazer o seguinte, quem é forte vai se separar, quem é fraco vai ficar junto, beleza? Então eu vou reescrever essa equação da seguinte maneira. Eu vou ter aqui Na+, mais Cn-, né, que está em solução aquosa. Eu não coloquei, gente, mas seria assim, tá certo? Na+, Cn- em solução aquosa, mais a água líquida. Vamos lá. NaOH é uma base forte. Se é forte, faz o quê? Os fortes se separam. Se sou forte, fico de boa separado. Então, se separa como? Na+ e OH-, beleza? E o HCN, o pobre, é fraquinho. Ele precisa ficar juntinho. Então, eu vou mantê-lo lá juntinho, HCN. Ai, saca, vê que coisa linda. Olha a beleza da química. Aqui, ó, tu tem Na+ de um lado, Na+ do outro. A gente vai cortar. Vai sobrar o que nessa equação? Vai sobrar Cn- mais água, formando HCN e íons hidroxila. Gente, vê que coisa linda. Então, quando a gente coloca o NaCN em água, ele no final das contas vai liberar íons OH-. Por quê? Quem foi que sofreu a hidrólise? Quem foi que reagiu com a água no final das contas? Quem reagiu com a água foi o íon cianeto. Ele reagiu com a água e liberou íons hidroxila no meio. É por isso que no final das contas a gente caracteriza esse NaCN como um sal de caráter básico. Ele é capaz de elevar o pH. Por que ele é capaz de elevar o pH? Porque ele liberou íons hidroxila no meio. Então, essa daqui, no final das contas, é a equação da hidrólise do íon cianeto, que veio do sal cianeto de sódio, NaCN. O Na+, ele não sofre hidrólise, tá certo? Porque ele vem de uma base forte. Guarda uma coisa, o íon que vai reagir com a água, o íon que vai sofrer a hidrólise, é o íon que sempre vem do fraco. Se for da base fraca, vai ser o cátion que vai reagir com a água. Se for de um ácido fraco, vai ser o ânion que vem do ácido que vai reagir com a água. Nesse caso aqui, quem veio do fraco foi o Cn-, que veio do ácido fraco. Então, é o Cn- quem reage com a água. Quem reage com a água é sempre aquele que vem do fraco. Guarda já aí que já vai ajudar, beleza? O outro exemplo que a gente vai fazer, que foi mesmo que eu fiz, além do NaCN, que a gente já fez agora, eu fiz o NH4Cl, o cloreto de amônio. Então, vamos montar aqui a equação da hidrólise do cloreto de amônio. Vou botar aqui, ó, NH4Cl. Gente, NH4Cl, como é que eu vou fazer aí para a gente descobrir a hidrólise dele? Que NH4Cl em água, ele está dissociado, então ele vai se separar em NH4 mais aquoso e Cl menos aquoso.
A água a gente já combinou, né? De escrever em vez de água, eu vou escrever HOH. Como é que vai acontecer aqui a minha reação? Aqui é H mais ou H menos. NH4+, quer pegar quem? NH4+ quer pegar OH-. Juntei, eu vou formar o quê? NH4OH. E o Cl-? O Cl- quer pegar o H+. Aí eu vou juntar e eu vou formar o quê? HCl. Depois disso, a gente vai fazer a análise para ver quem é forte e quem é fraco. Gente, HCl a gente já viu que é um ácido forte, né? Claro, burro idiota, ácido forte. NH4OH, hidróxido de amônio, não é uma base da família 1A, nem é do cálcio, nem do estrôncio, nem do bário. Portanto, isso aqui é uma base fraca. O que foi que a gente combinou? Quem é forte, ó, se separa. Os fortes lá na água vão separar. Se for base, vai se dissociar na água. Se for um ácido, vai se ionizar, beleza? E os fracos ficam juntinhos. Forte separa, fraco fica junto. Então, vamos reescrever isso aqui, ó. Reescrevendo aqui, eu teria NH4+, mais Cl-, mais a água, que eu já vou escrever bonitinha, H2O. E agora a gente faz o quê? NH4OH, ela não é fraca? Se é fraca, ela fica junto, os fracos ficam juntos. Então, vou repetir aqui. Agora, HCl é forte. Quem é forte, ó, se separa. Como é que o HCl se separa? H+ e Cl-. Galerinha, repara que tu tem de um lado e do outro Cl-, então corta, cortei. O que é que sobrou aqui? Sobrou NH4+, mais H2O, ou seja, quem está reagindo com a água é um NH4+, que é justamente a parte que veio do fraco, que vem da base fraca, NH4OH. E o que é que formou? NH4OH e liberou o quê? Íons H+. É justamente por causa disso que o NH4Cl, gente, ele é um sal de caráter ácido. A gente já tinha visto de uma maneira mais prática que ele é um sal de caráter ácido, porque ele vem de um ácido forte e uma base fraca, mas agora a gente entendeu por que ele é classificado como sal de caráter ácido, porque em água ele libera íons H+ no meio, o que faz com que o pH reduza, ele é um sal de caráter ácido, beleza? E por fim, o último sal que a gente fez lá foi o NaCl, vamos escrever aqui o NaCl, o cloreto de sódio. A gente já sabe que ele é um sal de caráter neutro, mas vamos confirmar por que ele é um sal de caráter neutro. NaCl em água, ele vai se dissociar e vai ficar como? Ele vai ficar Na+, mais Cl-, e água a gente já combinou de escrever HOH. Meu povo, aqui quem vai pegar quem? Lembra que é H+, OH-. Gente, o Na+ vai pegar o OH-, ou seja, eu vou formar NaOH, não é isso? E o Cl- vai pegar o H+, ou seja, a gente vai formar HCl. Agora a gente classifica. NaOH é uma base de metal alcalino, portanto é uma base forte. E o HCl é um dos hidrácidos fortes. Ou seja, os dois são fortes. O que é que os fortes fazem? Eles se separam, eles ficam de boinha separados. Então, aqui eu vou reescrever a equação, ó. Na+, mais Cl-, mais a água. E tcharam! NaOH se separa, fica Na+, OH-. HCl também é forte, se separa, fica H+, Cl-. O que é que dá pra gente cortar aí que tá igual de um lado do outro? Na+, e Cl- com Cl-. Resultado, bebê, o que foi que sobrou nessa equação? Sobrou somente a água, liberando H+ e OH- em iguais proporções. Ou seja, a gente não vai ter aí um sal nem de caráter ácido, nem de caráter básico. Por isso a gente diz que ele é um sal de caráter neutro. Então, gente, a ideia é essa. Se precisar escrever a equação, a gente escreve desse jeito. Escreve o sal dissociado, bota ele junto da água, e aí tu vai voltar para o ácido e para a base que deram origem a ele. Quem for forte, tu vai separar. Quem for fraco, tu vai deixar juntinho. Aí o que separou, tu vai cortar de um lado e do outro. E aí você vai ver se no final tá liberando íons H+, ou íons OH-, para dizer se o sal é de caráter ácido ou de caráter básico. Se liberar íons H+, sal de caráter ácido. Se liberar íons OH-, sal de caráter básico, no final das contas. É só isso, tá certo? E lembrem do que eu falei. No final das contas, quem reage com a água, né? Quem vai sofrer a hidrólise é sempre a parte que vem do fraco. Então, guarda isso aí na cabeça. Vamos lá voltar agora para a nossa questão. A correção que a gente queria fazer, galera, era elevar o pH. Se a gente quer elevar o pH, a gente quer aumentar a alcalinidade ou diminuir a acidez, beleza?
Ou seja, a gente já poderia cortar aqui, letra A, por exemplo, que fala que quer aumentar a acidez. Eu não quero aumentar a acidez. Se a gente quer elevar o pH, vou sair de 4,6 para vir para 5,8, ficar entre 5,8 e 6, eu quero elevar o pH. Elevar o pH, eu quero diminuir a acidez ou aumentar a alcalinidade. Então, a gente corta a letra A, corta a letra B, que também fala em aumentar a acidez. Ficamos entrando, então, entre C, D e E, tá certo? Que são para aumentar a alcalinidade. Só que, gente, aqui é o seguinte, letra C fala que é o sódio, porque a sua hidrólise produz OH-. Gente, o sódio ele vem da base forte, não é do NaOH. Lembra que eu disse que quem sofre a hidrólise é sempre quem vem do fraco? Então não poderia ser o sódio, porque o sódio é da família 1A, ele forma uma base forte. Sulfato. Sulfato vem do ácido sulfúrico. Quem é o íon sulfato? O sulfato é o SO4 menos 2. Não esquece dele não, que é um dos ânions que você precisa saber para a prova do Enem. Ele vem de que ácido? Do H2SO4, um dos ácidos mais importantes você saber, que é um ácido forte. E aí o forte não vai sofrer hidrólise, não vai reagir com água, não é ele. A resposta da gente é a letra E, é o carbonato, que ele vem de quem? Quem é o carbonato? É o CO3 menos 2. Não esquece desse, porque esse é queridinho do Enem. Sério mesmo, o Enem ama tanto o carbonato, sei não, é uma relação e um amor profundo que o Enem tem com o carbonato. Quase todo ano tem carbonato lá na prova do Enem, então, pelo amor de Deus, não esquece dele não, guarda isso aí que eu tô falando. Carbonato é o CO3 menos 2, e esse CO3 menos 2, ele vem do H2CO3. H2CO3, gente, ele é um ácido instável e, portanto, fraco, tá certo? Ele é um ácido fraquinho, fraquinho. E aí, ó, o íon carbonato, a hidrólise dele vai produzir OH-. Por quê? Porque ele vem do ácido fraco. Lembra que eu disse que quem sofre a hidrólise é quem vem do fraco. E aí o carbonato, porque se a hidrólise produz OH-, o que aumenta a alcalinidade. Agora, tem como a gente montar essa reação daí do carbonato. Como é que seria? Vê, o íon carbonato é o CO3 menos 2. Se ele vai reagir com água, né, sofrendo a hidrólise lá com água, a água é H+, OH-, beleza? Só que se liga aqui. Dessa vez, como a carga da gente é menos 2, tu vai precisar colocar duas águas, que é para ficar com 2H+, para reagir com esse menos 2. Resultado, eu vou formar o H2CO3 e vão sobrar duas hidroxilas. Gente, no final das contas, olha a hidrólise dele liberando aqui OH-. Essa é a hidrólise do íon carbonato. Já guarda aí na questão, os carbonatos, eles diminuem a acidez, eles corrigem o pH, é muito usado para correção do pH do solo, para diminuir a acidez, para elevar o pH. Essa é a equação reduzida já aqui direto. Se você quisesse montar completinho, o que ele te deu aqui, ó, foi que ele deu sulfato e alumínio e o segundo tinha carbonato e cálcio. Se a gente fosse montar toda a equação usando o carbonato de cálcio, não partisse direto só para o íon carbonato, como é que seria? A fórmula do carbonato de cálcio é CaCO3, beleza? Carbonato de cálcio. Queridinho, não esquece, tá? Carbonato de cálcio, que é o Ca+2 e o CO3 menos 2. Escrevendo a equação completa aqui, seria Ca+2 mais CO3 menos 2 mais a água, que eu vou escrever HOH, que é H+, OH-, beleza? Galera, se liga, esse Ca+2, que é o positivo, ele vai pegar o OH-, só que como é mais 2, cálcio da família 2A, ele vai precisar de duas hidroxilas, por isso eu vou botar duas aguinhas aqui. Resultado, qual é a base que a gente vai formar? CaOH2. E aqui o que a gente ficou? Eu fiquei com 2H+, para poder pegar o CO3 menos 2. 2H+, com CO3 menos 2. Juntando, nós vamos formar o H2CO3. Lembram do que a gente aprendeu agora? A gente vai fazer o quê? Classifica a base e o ácido. Essa base é base do cálcio, base forte. Quem são bases fortes? 1A, cálcio estronsibário, então base forte. H2CO3 é um ácido fraco, fraquinho, fraquinho. O que é que a gente aprendeu? Forte se separa, fraco fica junto. Então, esse CaOH2 ele vai se separar em Ca+2 e 2OH-. E o H2CO3, que é fraco, ele fica junto, H2CO3. Do lado de cá, a gente vai ter aqui Ca+2 mais CO3 menos 2 mais duas águas, beleza? O que é que dá pra gente cortar aí? Dá pra eu cortar Ca+2 com Ca+2.
O que é que sobrou aí na nossa hidrólise? Justamente essa equação daqui de cima. O iocarbonato reage com duas águas, produzindo H2CO3 e liberando duas hidroxilas. Ou seja, só quem reagiu com a água foi a parte que veio do fraco. Se tu já se liga nisso, tu só bota lá para reagir direto justamente o que veio do fraco, beleza? Gente, o gabarito dessa letra E. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa resolução bem completa que eu fiz para vocês. E isso, gente, de verdade é super importante. Aproveita para garantir uma questão aí de hidrólise. E se você gostou, não esquece de deixar o teu like aqui, de comentar, de incentivar esse trabalho. Compartilha com os amiguinhos vestibulandos também para ajudar todo mundo e, logicamente, ajudar meu canal a crescer e a gente divulgar mais educação para o Brasil. Vamos embora aprender Química e vamos embora detonar em Química no Enem. Beijo para vocês e até o próximo. Tchau!